que é oftalmologista. Inclusive, hoje é dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. Santa Luzia, que na verdade é considerada a padroeira. E hoje, inclusive, é o dia também da cegueira, né? Sim, é um dos dias de combate à cegueira. E é muito importante a gente estar também trazendo um pouquinho, falando um pouquinho sobre isso, porque é incrível como a fé, ela nos move. Sempre algumas pessoas me perguntam, Carlinha, você tem um brilho no teu olho? Eu digo, é porque eu sou operada de catarata. Há 10 anos atrás, eu tive uma uveíte e com as investigações que foram feitas, foi descoberto que eu tive esse problema que me levou a fazer essa cirurgia de catarata exatamente por isso, por uma TB. E eu me apeguei muito a Santa Luzia. E quando eu vim gravar essa entrevista aqui hoje com o doutor, eu me lembrei muito sobre essa padroeira, sobre Santa Luzia, sobre a importância realmente da gente estar mantendo a fé. Eu acredito que no teu consultório, doutor César, muitas pessoas falam de Santa Luzia, né? Hoje falaram bastante, inclusive, já que é o dia dela. Sim, as pessoas, especialmente a gente que faz cirurgia, né, as pessoas sempre rezam e pedem que Santa Luzia esteja nas suas mãos, né, das cirurgias. Com certeza, doutor. Mas olha, deixa eu aproveitar aqui a oportunidade para falar para vocês de um dado que inclusive precisa a gente compartilhar e, claro, vocês também ficarem informados. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostra que dos mais de 56 milhões de brasileiros com 50 anos ou mais, 25% tem catarata, ou seja, 14 milhões de pessoas. A catarata é a lesão ocular que torna o cristalino opaco e deixa a visão embaçada, como se houvesse aí uma névoa diante dos olhos. Então, para a gente poder também entender um pouquinho mais sobre essa doença, eu queria que o doutor César já explicasse para a gente o que é de fato a catarata, como perceber que existe algo errado e quais são os sinais e sintomas dela. A catarata, você definiu muito bem, é a perda da transparência do cristalino, que é essa lente natural que todos nós temos dentro do olho desde que nascemos. O principal motivo que leva à perda da transparência do cristalino é o próprio processo de envelhecimento natural, mas existem outros, como você mesmo falou. Inflamações intraoculares, as uveites, podem antecipar o surgimento da catarata. Pancadas, acidentes, traumas podem acelerar o surgimento da catarata. Algumas doenças, como diabetes, por exemplo, que é bastante comum hoje em dia, também antecipam o surgimento da catarata, e algumas medicações. O tratamento para a catarata, ele é eminentemente cirúrgico. E a hora de operar, o momento de operar é que tem mudado muito nos últimos anos. Quando a cirurgia da catarata surgiu, isso remonta, existem relatos de tempos diante de Cristo até, Sim. Desde o Egito. E a cirurgia, apesar de ter mudado, não evoluiu tanto assim em termos de resultado até em meados da década de 60 do século passado. Por quê? Porque não se implantava a lente intraocular. Então, na verdade, você retirava de dentro do olho essa lente e deixava o paciente sem nenhum cristalino, melhor do que a cegueira. Portanto, a cirurgia era reservada a pacientes que estavam completamente cegos. Com o advento da lente intraocular e com a modernização da técnica cirúrgica, hoje isso é uma mudança de paradigma. Nós indicamos a cirurgia cada vez mais cedo, quando o paciente começa a ter desconforto visual ou piora da qualidade de vida devido à sua catarata. Como assim, César, piora da qualidade de vida? Dificuldade para dirigir à noite, dificuldade para ler em ambientes com baixa luminosidade, a simples dificuldade de enxergar detalhes, diferenciar cores, já são sintomas iniciais da catarata. Se a pessoa não opera nesse momento e deixa progredir a doença, aí ela vai experimentar não só essas dificuldades, mas também uma visão ruim em todas as situações, mesmo com boa claridade. Ou seja, com o passar dos anos e do tempo vai piorar. Então ela pode, inclusive, levar a algo pior. Levar à própria cegueira. A própria cegueira. Que é reversível, lógico, Sim. Na maioria dos casos, né? Com a cirurgia você consegue reverter. Agora, com muito menos chance de um sucesso muito bom. Se tivesse feito na época certa. Então, hoje o que a gente já é quase
lugar comum a gente falar que a cirurgia de catarata ela é comum, ela é rápida, acontecem até em mutirões, não é verdade? E as pessoas se operam e, via de regra, os resultados são bons. O risco da cirurgia aumenta muito quando a cirurgia não é feita com cataratas iniciais. A maioria das complicações cirúrgicas hoje acontece quando os pacientes demoram muito a operar a catarata e ela fica muito madura dentro do olho, trazendo aí diversos riscos para o olho e para a visão. Eu acho muito interessante, viu, doutor César, assim, culturalmente falando, como é o comportamento das pessoas em relação à cirurgia da catarata. Por exemplo, você falou da questão de cada vez mais a catarata, quando for indicada, claro, um paciente mais jovem, o médico, o oftalmologista, no caso, ele sabe realmente qual é o momento certo. Mas muitas vezes a gente fica sempre achando que a cirurgia da catarata só deve ser feita em pessoas mais velhas. Eu sei disso porque o meu olho, ele tem aquele brilhinho da lente e muitas pessoas quando me veem dizem assim, Carla, o que você tem ali no seu olho, no fundinho do seu olho que a gente vê brilhando muito? Algumas pessoas ficam assim perguntando o que é. E aí quando eu falo assim, não, é da minha cirurgia da catarata, nossa, mas você é tão jovem, você já operou catarata, como assim? E isso me chamou muita atenção ao longo desses 10 anos que eu fiz essa cirurgia, exatamente com relação a isso. Então, eu acho que é muito importante, inclusive você que está aí agora, nesse momento, assistindo aqui ao nosso programa Canal Saúde, procurar sim um oftalmologista, independente da história, da situação da catarata. Na verdade, assim, a gente já tem que começar a ter essa preocupação já com as crianças, inclusive a gente está aí na volta às aulas, que já chega a volta às aulas, né? E a gente já aproveita também a oportunidade para falar da importância, sim, de procurar um oftalmologista e não só quando está sentindo que tem alguma coisa, né, doutor? Perfeito. A maioria das doenças oftalmológicas são assintomáticas, inclusive a catarata no começo. Sim. Mas mais importante do que isso, por exemplo, é entender que as crianças não costumam reclamar, mesmo quando não estão enxergando. Então, a gente não deve esperar queixas nem sintomas para procurar o médico oftalmologista. A criança, por exemplo, deve fazer um exame oftalmológico logo ao nascimento, é o teste do olhinho. Esse exame deve ser repetido numa consulta de rotina já no primeiro ano de vida, entre 3 e 6 meses, e aí a depender do resultado do exame até com mais frequência, para evitar vários problemas. Catarata congênita, tumores intraoculares, que tiveram até muito em voga recentemente, no caso midiático, né? Os próprios estrabismos são causas comuns de baixa de visão em um dos olhos, dependendo da situação. São causas também de baixa autoestima no crescimento da criança, uma série de coisas. Então, sim, os cuidados com a visão devem começar desde cedo. Os adultos, acima de 40 anos, têm uma chance muito maior de ter outros problemas de saúde, de visão inclusive, como o glaucoma, por exemplo, que é a principal causa de cegueira irreversível do mundo. E o glaucoma ele não tem cura, mas ele tem controle, e se você diagnostica cedo e trata a doença, você evita a progressão para cegueira, a pessoa nunca experimenta nenhuma perda de visão por essa doença. Ela só tem uma chance, é se diagnosticar cedo. Se diagnosticar depois, a pessoa vai conviver com alguma sequela de glaucoma o restante da vida. Se houver a indicação da cirurgia da catarata, por exemplo, o paciente não fizer e deixar o tempo passar, pode virar um glaucoma? Ou não? Tem chance maior de causar alguns tipos de glaucoma. Existe um glaucoma que a gente ainda vê de forma, assim, infelizmente a gente ainda vê, que é um glaucoma chamado de facomórfico, é quando a catarata cresce tanto dentro do olho que ela dificulta a drenagem do líquido interno, a pressão aumenta de súbito, causa uma crise de dor muito forte e frequentemente leva à perda da visão ou alguma sequela grave. Tá? Mas falando um pouquinho sobre o momento de fazer a cirurgia, eu acho importante porque realmente é uma mudança de paradigma muito grande. Sim. Falei que cada vez mais nós buscamos fazer a cirurgia mais cedo. O que não significa dizer que nós temos que tirar cristalino transparente. Sim. Isso é outra coisa. Mas se houver a indicação, mesmo quando o paciente for jovem, o necessário realmente é fazer. A idade não é mais, como você mesmo falou, a idade não é mais um critério da indicação. O que antigamente era. Sim. Vamos dizer que a visão era um critério, mas dificilmente a cegueira acometia os jovens, dependendo da situação. Mas uma coisa que é interessante é que recentemente a Associação Médica Brasileira e o CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia,
regulamentaram a cirurgia de extração do cristalino com finalidade refrativa. Sim. Ou seja, você não precisa mais obrigatoriamente esperar ter catarata para fazer a cirurgia do cristalino. Aí você me pergunta, César, por que eu vou mexer no meu cristalino se ele não tem doença? A cirurgia evoluiu tecnicamente a tal ponto e de forma tão precisa que hoje, com o implante da lente intraocular no lugar do cristalino, você consegue não só corrigir a catarata, mas você também consegue corrigir grau, você consegue corrigir refração da visão. As pessoas que precisam de muito óculos, 3 graus, 5 graus, 10 graus, não precisam esperar desenvolver a catarata para aí sim buscar um procedimento cirúrgico que melhora a qualidade de vida. Ela pode fazer isso. Tem alguns critérios, tem algumas situações onde o risco para a visão pode aumentar ou não, então é muito importante que cada caso seja visto individualmente. Mas sim, a cirurgia de catarata é um excelente tratamento para esses graus grandes, especialmente a partir dos 55 anos. Sim. Inclusive em relação à cirurgia, eu, por exemplo, já tenho mais de 10 anos que eu fiz a minha. Mas hoje a gente tem aí, já avançou bastante. Tem inclusive uma cirurgia premium, né? Explica um pouquinho sobre ela. A cirurgia premium é um nome que nós utilizamos quando a gente faz cirurgia de catarata, não pensando apenas na transparência dos meios, ou seja, não pensando apenas em resolver o problema, vamos dizer assim. A gente se preocupa mais. A gente não quer só que a pessoa enxergue com clareza, como a gente disse. A gente quer que ela enxergue com clareza e sem depender de óculos, nem para longe nem para perto. Esse que é o que nós buscamos hoje em praticamente todos os pacientes que nós buscamos para fazer cirurgia de catarata. Isso é possível. A tecnologia hoje evoluiu bastante, especialmente com o avanço das lentes intraoculares de tecnologia avançada. Daí temos lentes multifocais, lentes de foco estendido, lentes tóricas, lentes acomodativas e pseudo-acomodativas. Todo ano surgem lentes novas. E essas lentes buscam resolver esse problema. No início, as lentes intraoculares, elas se preocupavam só em corrigir a catarata, sobrava um grau muito grande. Mas a pessoa achava bom, porque você estava cego e agora você melhorou. Mas com a necessidade de se operar cada vez mais cedo, a pessoa às vezes não está enxergando razoavelmente bem, mesmo com o óculos dela. Mas a cirurgia consegue entregar uma visão ainda melhor, mesmo partindo daquele ponto. E a gente vê isso todos os dias. É a minha rotina hoje no consultório. Para fazer isso, a gente conta com um arsenal tecnológico. Tecnológico, claro. Faz exames que avaliam o olho de cabo a rabo, né? Como a gente gosta de falar. Mas literalmente toda a parte da frente do olho e toda a parte do fundo do olho tem que ser observada com detalhes. Com aparelhos que conseguem examinar as minúcias mesmo das estruturas. As medidas do olho são tiradas com aparelhos incrivelmente precisos que medem o olho na ordem de centésimo de milímetro, pra ter ideia. Uma precisão muito grande. Isso faz com que a gente realmente consiga acertar com uma precisão acima de 95% o grau que vai ficar no olho da pessoa. Maravilha. Isso é muito interessante. A técnica cirúrgica evoluiu bastante também. Hoje nós temos inclusive uma cirurgia que conta parte dela feita com laser. Então a cirurgia de catarata utilizando laser de frente segundo é uma tecnologia fantástica. É um aparelho que faz uma leitura do olho com um aparelho que chama OCT, então lê o olho tridimensionalmente, desenha o olho pra gente. Você consegue marcar exatamente a estrutura que você quer que o laser corte. E aquilo faz aberturas no olho perfeitas, faz aberturas na catarata perfeitas, já amolece a catarata pra gente, para que quando o aparelho que entra no olho por uma incisão muito pequena, de 2 milímetros, sim, ele vai ter mais facilidade de aspirar aquela catarata e aí vai garantir que a lente seja colocada no lugar mais ideal para ela, garantindo o resultado. Eu acredito, inclusive, que o pós-operatório também, com essas tecnologias, já melhorou bastante, né? Antigamente, você fazia um olho, depois voltava para fazer o outro, então hoje já se pode fazer os 2 olhos no mesmo dia, o pós-operatório também é super tranquilo, a própria cirurgia, menos tempo, né? Pode-se fazer os 2 olhos no mesmo dia, não é uma prática que eu costumo adotar na minha rotina por alguns motivos técnicos. Sim. Porque eu gosto muito de ver a resposta do primeiro olho antes de programar o segundo. Mas pode acontecer também de fazer os 2, né? Pode, no Canadá isso já é rotina. Sim. No Canadá, em alguns países do mundo já é rotina a cirurgia de catarata sequencial bilateral, tem até nome isso.
Eu digo isso porque a minha cirurgia foi bilateral. É possível. Foi sequencial porque também foi uma possível. questão de Sim, não, veja, ver isso. eu jamais critico quem faz, muito pelo contrário, eu acho que tem toda a validade. É que, vamos dizer, existem preferências de cirurgião para cirurgião. É uma preferência sua, examinar o paciente, fazer a primeira, ver como conversar, porque eu tenho uma chance de mudar para o segundo olho se eu puder, se eu precisar. Eu tenho essa chance, eu gosto de aproveitar. Olha que maravilha, viu? Eu acho uma preferência pessoal. Eu acho isso maravilhoso, assim, a gente poder trazer vários especialistas aqui no nosso programa, porque realmente a medicina ela evolui a cada dia, mas o médico, né, a médica, o profissional, ele tem a sua habilidade e a sua forma também de atuação, que eu acho perfeito. Você está acompanhando aí esse seu ritmo, eu sei que você é um apaixonado pela oftalmologia, afinal de contas, filho de peixe, peixinho é. Manda um abraço para o seu pai querido, Dr. Francisco Vilar, que também é um grande oftalmologista, assim como você, ou seja, você cresceu dentro desse universo da oftalmologia. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns assim, pelo que você se propõe. Eu conheço você há muito tempo, desde quando você ainda era estudante de oftalmologia, e eu fico muito feliz de poder estar nesse programa aqui no Canal Saúde há tantos anos. Ele até perguntou, Carlinha, tem quanto tempo o Canal Saúde? Já tem mais de 13 anos e a gente podendo ver essa evolução. Sucesso, parabéns para você, beijo para Maria Clara, que só tem 3 meses, para sua mãe Raquel e para Mariane, tá bom? Muito obrigado, sempre às ordens, um prazer, uma honra estar aqui, contribuindo aqui para o seu programa, que eu conheço de muito tempo e sempre com entrevistas muito boas que ajudam muito a população. E é isso, olha, prevenir é sempre a melhor solução. Procure o seu oftalmologista, tá?